Olá, bom dia. E a partir de hoje, já nos preparativos para a votação da reforma da Previdência, começam as audiências públicas sobre o tema na Comissão de Constituição e Justiça. Até quinta-feira vão ser 6 debates. Foram convidados especialistas e representantes de categorias profissionais. Na terça-feira, às 9 horas, vão falar o secretário especial de Trabalho e Previdência, Rogério Marinho, o presidente do Comitê dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, Rafael Fonteles, e o ex-ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, além de representantes de juízes e de procuradores. Às 2 da tarde, o convidado em destaque é o secretário de Previdência do Ministério da Economia, Leonardo Rolim. Também participam representantes de órgãos da segurança pública. Na quarta-feira, às 8 da manhã e às 2 da tarde, em reuniões solicitadas pelo Partido dos Trabalhadores, vão comparecer o ex-ministro do Trabalho e Previdência, Miguel Rosseto, além de sindicalistas, acadêmicos e estudiosos. E na quinta-feira, às 9 horas da manhã, virá novamente o secretário especial de Trabalho e Previdência, Rogério Marinho. E às 14, entre os debatedores, estará o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. A presidente da CCJ foi quem organizou o calendário das audiências, em acordo com o governo e com a oposição. Acho que será uma semana de trabalho exaustivo, mas extremamente produtivo. O relator vai ter que estar presente, eu vou estar presente praticamente todo o tempo, ajudando também no processo naquilo que for necessário. Os autores dos requerimentos vão presidir as audiências públicas, à exceção da primeira, que eu abro. E nesse espaço nós estaremos atentos especialmente ao conteúdo. Quanto mais sugestões vierem, mais enriquecido fica o trabalho e o relatório do senador Tasso Gereissati. O relator da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça, senador Tasso Gereissati, deve apresentar o relatório preliminar na sexta-feira, dia 23 de agosto. O Senado Notícias preparou uma série sobre os principais pontos da reforma da Previdência. Na primeira, que você acompanha agora, nós falamos sobre uma das grandes mudanças que estão na proposta, o valor da contribuição ao INSS do trabalhador do setor privado. Veja como este ponto está no texto aprovado pela Câmara dos Deputados, que está sendo analisado pelos senadores. Como ficará a contribuição dos trabalhadores para o INSS? O desconto em folha ao INSS é uma contribuição para ajudar no pagamento das aposentadorias. O valor repassado depende da faixa salarial. Hoje são 3, com alíquotas que vão de 8% a 11%. Quem recebe acima do teto do INSS contribui por mês com 11% apenas sobre os R$ 5.839,45. Com a proposta, a tabela ganha uma faixa a mais, com mudanças nos valores e nas alíquotas. E, em vez de incidirem sobre o salário todo, os percentuais serão calculados sobre a parcela que se enquadra em cada nível, resultando em alíquotas efetivas. Por exemplo, um trabalhador que ganha R$ 1.800 não pagará 9% sobre todo o salário, e sim 7,5% sobre R$ 998, mais 9% sobre R$ 802. A Comissão de Assuntos Econômicos analisa hoje um projeto que facilita o acesso de micro e pequenas empresas a empréstimos bancários. A reunião está marcada para as 10 da manhã. As micro e pequenas empresas muitas vezes não têm garantias para oferecer aos credores. Por isso é difícil obterem crédito. O projeto do senador Espiridião Amin tenta contornar esse problema com a Sociedade de Garantia Solidária. Ela será formada com no mínimo 10 acionistas que vão destinar recursos para as garantias. Investidores que não são sócios poderão também colocar dinheiro na sociedade. Outro projeto que está na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos é o que inclui a gastronomia entre os setores beneficiados com incentivos fiscais da Lei Rouanet de incentivo à cultura. Os senadores votam também projeto direcionado aos portadores de lábio leporino. O SUS será obrigado a fornecer
a cirurgia reparadora estética e o tratamento pós-cirúrgico, que envolve diversos especialistas, como fonoaudiólogo e ortodontista. Normalmente é uma doença congênita, então a necessidade do SUS atender essas pessoas é extremamente importante. Por quê? Porque isso tem a ver com a aparência, com uma melhor condições para que as pessoas possam desenvolver a sua vida. Então é um projeto de alto alcance social e por isso o senador Otto Alencar já manifestou o seu relatório favorável e isso traz com certeza mais felicidade, trará mais felicidade a milhares de brasileiros. Um projeto que protege a natureza e o bolso da população. Milhões de brasileiros vão poder escolher energia elétrica mais barata de fontes que preservam o meio ambiente. Daqui a pouco, a partir das 9 horas da manhã, a Comissão de Infraestrutura realiza mais uma audiência pública para discutir a proposta. Novas alternativas de energia limpa se espalham em todas as regiões, mas a legislação ainda não permite que os consumidores de baixa tensão, abaixo de 500 kW, possam optar por essas fontes. Esse é um dos objetivos de um projeto de lei em análise na Comissão de Infraestrutura do Senado. Conhecendo os preços, optar de quem comprar. Quem quer comprar, por exemplo, energia de uma fonte limpa? Quer comprar energia de uma fonte eólica, de uma fonte hidrelétrica, por exemplo, ele tem a opção de comprar. Hoje, apenas 2 categorias podem comprar energia de fontes de forma direta, né? Os consumidores livres e os consumidores especiais, aqueles que consomem entre 500 e 3.000 kW e aqueles que consomem acima de 3.000 kW. Essa proposta dá mais liberdade para o consumidor. E a Comissão de Educação vai discutir em audiência pública às 9 da manhã a renovação e revisão do Fundeb, o Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação tem validade até o ano que vem. Mas há um esforço no Congresso para torná-lo permanente e com mais recursos da União. Todas as escolas públicas do país recebem recursos do Fundeb, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Vem do Fundeb 80% dos recursos que os governos estaduais e municipais usam para custear as escolas. E pelo menos 60% do orçamento do fundo tem que ser usados para pagamento dos salários de profissionais da educação, como professores. O restante vai para as despesas gerais, inclusive construção de escolas. Mas o Fundeb foi criado para ser um fundo provisório e deve acabar em dezembro do ano que vem. Como ele se transformou na principal fonte de financiamento do ensino básico do país, já é praticamente uma unanimidade entre governadores, parlamentares e especialistas que o fundo se torne permanente. Uma vez que o Fundeb é o principal instrumento de financiamento da educação básica, sem sombra de dúvida, tornar o Fundeb permanente significa um avanço, né, na perspectiva que nós temos para os parâmetros de financiamento da educação básica pública no Brasil. Só aqui no Congresso, 3 propostas de emenda à Constituição estão tramitando para que o Fundeb continue em vigor. Em 2021 a gente tem que ter já o novo Fundeb funcionando permanente, não mais transitório, mas principalmente com mais recursos. Procurar unir toda a sociedade e também o governo para termos mais recursos, particularmente do governo federal, para aplicar no Fundeb. Por enquanto são 150 bilhões de estados e municípios, dinheiro dos estados e municípios, e 15 bilhões do governo federal para a educação básica. E de onde vem o dinheiro do Fundeb? Vem de impostos e de transferências obrigatórias de recursos aos estados, Distrito Federal e municípios. O dinheiro é distribuído de acordo com o número de alunos nas redes municipal e estadual. A União repassa mais 10% desse total para ajudar os estados que não conseguirem investir o mínimo de R$ 3.000 por ano por aluno. Mas os especialistas concordam que o modelo do Fundeb precisa de algumas mudanças. Hoje, a complementação da União ao fundo, né, ela promove a equalização das oportunidades educacionais, considerando a realidade dos estados. Então, é feito o cálculo das receitas que os 27 fundos possuem, os 27 fundos contábeis estaduais, e a União ela passa a equalizar considerando a realidade dos fundos estaduais.
Um salto no aprimoramento passaria o olhar para a realidade dos municípios. Então, se nós conseguirmos enxergar também o que cada município possui para investimento em educação básica pública, é possível fazer uma distribuição mais equitativa das receitas da complementação da União e fomentar a criação, então, de mecanismos que equalizem também a oferta, as oportunidades educacionais no âmbito dos municípios. Quando a gente tem um município, por exemplo, que tem uma baixa capacidade arrecadatória, a criança, o adolescente, o jovem que está naquele município pode ficar sem educação porque o município não tem poder de arrecadação. E a Constituição vai dizer que a educação é direito de todos e é dever do Estado brasileiro. Num ponto, todos concordam. Acham que a União deve investir mais. A necessidade da União aumentar os repasses para o Fundeb está em todas as propostas de emenda à Constituição que tramitam no Congresso, 2 no Senado e 1 na Câmara. Nós, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, defendemos a proposta do Senado. Porque a proposta do Senado, a complementação da União de 40%, é o mínimo necessário para que a gente tenha uma educação aí com um melhor custo, vinculando o custo à questão da qualidade. E o que está vinculado a essa qualidade? Por exemplo, nós temos uma infraestrutura das escolas no Brasil que não atende uma educação de qualidade. Essa infraestrutura diz o quê? Que as escolas não têm laboratórios, não têm bibliotecas, não têm quadra poliesportiva cobertas, não tem os professores com formação inicial e continuada adequada. Tem aí uma dificuldade muito grande em relação a equiparar o salário dos professores aos demais profissionais com a mesma formação. Se o governo federal, em 10 anos, que é a proposta, conseguir aumentar, e a gente sugere fontes de recursos de 15 para 60 bilhões, a sociedade toda tem um consenso, governadores, prefeitos, secretários, de que a gente muda a cara do Brasil. Outras comissões também se reúnem hoje. Vamos conferir. Às 9 horas, na Comissão de Direitos Humanos, haverá um debate sobre a reforma da Previdência, com foco nas aposentadorias especiais e na pensão por morte. Às 11h30, na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, pode ser votado o projeto que inclui como cláusula abusiva aquela que obriga o pagamento de fatura de compra de produtos exclusivamente no estabelecimento do fornecedor. Esta semana, o destaque do plenário é a medida provisória da liberdade econômica. Editada para facilitar a abertura de empresas, a MP também trata de mudanças na legislação trabalhista. Esse e outros assuntos que estão na pauta do plenário com a jornalista Érica Christian. Entre as novidades estão a Carteira Digital de Trabalho, o fim do E-Social, que é um portal que reúne informações sobre os trabalhadores, e folgas preferencialmente aos domingos, para quem já trabalha neste dia da semana. E os senadores poderão votar em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição, que estabelece o prazo de 6 meses para a retomada de julgamentos suspensos por pedido de vista, que é um tempo solicitado pelo magistrado para melhor analisar um processo. Essa mesma PEC define que uma liminar só poderá suspender os efeitos de leis ou de decretos presidenciais se tiver o apoio da maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Na prática, esta proposta pode acabar com as chamadas decisões monocráticas. E os senadores também discutem outras 2 mudanças na Constituição. Uma delas prevê uma redução do IPTU para imóveis que façam reaproveitamento de águas pluviais ou o uso de energia renovável, por exemplo. E também está na pauta o projeto que cria o programa Cidade Amiga do Idoso, para estimular os municípios a oferecerem estruturas de mobilidade e de atendimento para pessoas com mais de 65 anos de idade. E a medida provisória da liberdade econômica foi assunto na sessão plenária desta segunda-feira e gerou controvérsia entre os senadores. A medida conhecida como da liberdade econômica, por alguns, conhecida por outros como a medida que revoga a Lei Áurea. Vamos aos fatos. Dizem esses
que as perdas são enormes para os trabalhadores, ultrapassando, inclusive, o que foi a reforma trabalhista. Eu venho aqui defender a aprovação da medida provisória, já que o ambiente de negócios no Brasil precisa melhorar de forma muito significativa para o aumento dos postos de emprego e de geração de renda. A comissão mista discutiu de forma exaustiva muitos pontos. É importante resguardar o empreendedor, não tenho dúvida, mas precisamos criar um ambiente propício aos novos negócios e isso é inegável. É assim que é necessário que a legislação estabeleça a presunção da interpretação das normas a favor da boa-fé, da liberdade econômica, do respeito aos contratos, do investimento e da propriedade. A Comissão de Constituição e Justiça fez ontem a primeira de uma série de audiências sobre a proposta de emenda à Constituição que institui a reforma tributária. A PEC deve ser analisada pelos senadores depois da votação na reforma da Previdência. A reforma tributária visa a mudança da estrutura legislativa de impostos, taxas e outras contribuições vigentes no país, de modo que o sistema de tributação se modernize e se torne mais igualitário. O Sistema Tributário Nacional foi criado na época do regime militar e até hoje não foi remodelado. O debate sobre o assunto deve ganhar mais força no Congresso nesse semestre. Muitos podem estar se perguntando por que na semana do ciclo de audiências públicas da reforma da Previdência, estarmos incluindo já o debate e as audiências públicas para tratarmos da reforma tributária. Nós poderíamos aqui muito rapidamente dizer que há uma relação muito forte entre ambas as reformas, e a relação não é só econômica, é uma relação também política. Atualmente, tramitam no Congresso pelo menos 2 grandes propostas de emenda à Constituição que mexem nas regras tributárias. Uma delas está pronta para ser votada no plenário da Câmara. O parecer é do ex-deputado Luiz Carlos Rauli e foi reapresentado em forma de uma nova PEC pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e subscrita por 65 senadores. Segundo Rauli, a aprovação dessa PEC não acarretará perda para nenhum ente federado e nem aumento da carga tributária. Esta reforma tributária, ela é 10 vezes maior do que os benefícios concedidos pelo Plano Real, que foi a estabilidade econômica. Essa aqui vai estabilizar a concorrência entre as empresas brasileiras e fazer do Brasil um dos maiores país de desenvolvimento econômico e industrial do mundo. As 2 propostas que tramitam no Congresso unificam os principais tributos sobre consumo. Surgiria então o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, de competência da União, dos estados e dos municípios, e o Imposto Seletivo, só de atribuição federal. Enquanto a proposta do deputado Baleia Rossi, que está sob a análise de uma comissão especial da Câmara, junta 5 tributos, cria um comitê gestor federal e prevê um período de 10 anos para a implementação, a outra, que tramita no Senado e é baseada em parecer do ex-deputado Rauli, tem abrangência maior, reúne 9 tributos, institui um comitê gestor estadual municipal, cria uma cobrança tributária eletrônica e reduz impostos para alimentos e medicamentos. Nesta proposta, a transição é de 5 anos. O governo também deve apresentar uma proposta de reforma tributária. O ponto mais polêmico é sobre a possibilidade da volta de uma espécie de CPMF. A criação de uma nova CPMF, que está sendo chamada de CP. Aqui, tecnicamente, a gente precisa fazer justiça, né? Porque a CPMF ela foi demonizada no Brasil. Mas não necessariamente uma contribuição à CPMF é o pior dos mundos. O problema é você controlar que essa alíquota fique num nível baixo para sempre. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu nesta segunda-feira o governador do Acre, Gladson Cameli, e a senadora Maílza Gomes na residência oficial. Na pauta, a inclusão dos estados e municípios na reforma da Previdência e a conclusão de obras estruturais no Acre, que dependem de recursos federais. Para o governador do Acre, Gladson Cameli, a reforma da Previdência é fundamental para reequilibrar as contas dos estados. Para você ter uma ideia, só no mês de janeiro nós tivemos um déficit da Previdência, o estado teve que desembolsar 40 milhões de reais e crescente todo mês.
Então, nós precisamos que essa reforma tem que incluir os estados, sim. Se a reforma não for incluída os estados, eu vou ter que decretar estado de calamidade financeira. Davi Alcolumbre voltou a defender que é papel do Senado, como Casa da Federação, fazer o debate sobre a inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência. Para ajustar as contas do governo federal, que foi o que foi aprovado na Câmara dos Deputados e que está tramitando na CCJ no Senado Federal, e constituir uma nova proposta chamada de PEC paralela com a inclusão dos estados e municípios. Então, o governador Gladson apoia essa inclusão, assim como vários governadores do Brasil, e a gente tem tratado isso com os prefeitos, com os governadores, para a gente fazer um ajuste nas contas do Estado Nacional, mas que seja extensivo aos governos estaduais e aos municípios brasileiros. O Brasil precisa de um equilíbrio, acho que a reforma será a saída para que o nosso Brasil volte a crescer e os estados venham ter melhores condições de trabalho. O presidente do Senado disse que o Acre precisa do apoio do governo federal para a conclusão de obras que estão pendentes. Tem várias obras de infraestrutura no estado do Acre que as próprias rodovias federais que o governo federal precisa retomar para não deixar paralisá-las, que são obras importantes de infraestrutura. Quando se fala Amazônia, fala-se de preservação. E nós temos para mais de 27 milhões de amazônicas que precisam de um emprego, precisa de novas oportunidades. O tema do especial Cidadania, publicado hoje no Jornal do Senado, é o prazo de vigência do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb. O jornalista Ricardo Oeste tem mais informações. O Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, é um mecanismo que há quase 15 anos garante a maior parte das verbas das escolas públicas do país. Todas as redes estaduais e municipais de ensino recebem o dinheiro. Mas o Fundeb tem prazo de validade. Ele expira em dezembro do ano que vem. O especial Cidadania desta terça-feira mostra que a sobrevivência do fundo está nas mãos do Congresso Nacional. O Senado e a Câmara analisam 3 propostas que não só garantem a renovação do fundo, como também o tornam permanente e não mais provisório, e triplicam as verbas que o governo federal deve injetar no Fundeb. De acordo com especialistas, o Brasil não pode se dar ao luxo de deixar o fundo expirar. A cada 10 pré-escolas da rede pública, por exemplo, 8 ainda não têm sala de leitura. E dos adolescentes que deveriam estar no ensino médio, mais de 900 mil se encontram fora da escola. Para senadores e deputados, o ideal é que a proposta que renova o Fundeb seja aprovada ainda neste ano, já que no ano que vem as atenções dos partidos estarão voltadas para as eleições municipais. O especial Cidadania é publicado toda terça-feira no Jornal do Senado e no portal Senado Notícias. Estudantes de música de Cruzeiro do Sul, município do Acre, visitaram nesta segunda-feira o Senado Federal. A escola oferece aulas de instrumentos e canto para jovens carentes. O projeto Musicalizando Pessoas com Amor e Carinho é do Ministério Público do Acre em parceria com o Exército. O objetivo é livrar jovens das drogas e da criminalidade. 100 representantes do grupo estiveram pela primeira vez em Brasília para visitar a Casa Legislativa. Coisa que a gente só vê pela televisão, né? Hoje a gente está aqui, né? Pessoalmente, podendo ver tudo isso aqui é maravilhoso. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Em instantes, começa a primeira audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça sobre a reforma da Previdência. A TV Senado vai transmitir. Obrigado pela companhia e continue sintonizado na nossa programação.